Eu vou me apresentar um pouquinho, né, professora, rapidamente aqui. Uhum. Fica à Não, vontade. primeiro de tudo, eu quero falar que eu estou aqui trazendo essa palestra sobre dramaturgia, essa pequena palestra-aula, porque no dia 12 de março do ano passado, a pandemia fez com que a gente ficasse em isolamento, né? E atrapalhou. Os artistas foram os primeiros a sofrerem, porque tiveram que parar com as suas atividades e tudo. Então foi criada a Lei Aldir Blanc, e a Lei Aldir Blanc do DF, que me ajudou e está ajudando os artistas a se sustentarem nessa época, nesse período, que trouxe essa palestra aqui. Bom, eu sou James Sensesaifer, como a Sônia já falou, eu sou diretor, produtor, iluminador e dramaturgo. Eu sou conhecido como coordenador do Jogo de Cena, um projeto, um tipo de programa de auditório das artes cênicas que existe em Brasília há 35 anos. E em 2001 criei a CIA Brasilenses de Teatro. Com a CIA Brasilenses de Teatro, eu me especializei em transmutar as linguagens do romance para o palco. E em todo o meu trabalho, eu primeiro preparo um texto. Então, primeiro eu transformo o romance em texto teatral. Com a CIA Brasilense de Teatro, eu adaptei os nossos antepassados do Calvino, que é o Barão das Árvores, o Visconde Partido ao Meio e o Cavaleiro Inexistente, para o teatro, primeiro para um texto teatral, sempre lembrando, né, que o teatro envolve, a princípio, pode envolver, a princípio, pelo menos essas duas obras. Uma que é a obra escrita, que já em si é uma obra de arte, da literatura, e outra é a peça montada depois. Como diretor, eu encenei essa adaptação, essas adaptações. Depois passei a escrever meus próprios textos com essa companhia. As pessoas que trabalhavam comigo e o público gostavam muito da forma com que eu construía o texto, e eu resolvi então fazer uma oficina de dramaturgia. Desde 2014 eu venho ministrando oficinas de dramaturgia presenciais, e ano passado então abri, por necessidade, essa experiência de ministrar uma oficina online. E para nossa surpresa, foi muito legal, deu certo, foi uma oficina foram nove turmas seguidas. É claro que na oficina online a turma é bem mais reduzida, para que os alunos possam participar mais, e tem módulo 1, módulo 2. No módulo 2, eu desenvolvo o trabalho dos alunos, e com o texto que os alunos criaram, a gente lançou um livro, Dramaturgia em Isolamento, uma coletânea de textos teatrais escritos durante a pandemia pelos alunos. Tá? Saiu pela Amazon e saiu pelo Clube de Autores. Tem nesses dois lugares. Se alguém tiver interesse, são 5 novos textos para serem encenados, escritos pelos autores, pelos alunos autores. Eu sou só o organizador. E agora estou aqui para falar um pouquinho sobre dramaturgia com vocês. Quem será que pode me dizer o que é dramaturgia, né? A professora disse que já conversou com vocês sobre isso. Não, não tinha conversado não, James. Eu só Sobre o quê? passei o texto para eles lerem, mas eles, pelo visto, não leram. Né? O Não que tem é problema, dramaturgia? não tem problema. Texto dramático. É bem Eu normal. ainda, Pode falar, Eduarda. eu ainda não li o texto, mas eu posso dar um chute do que é um texto dramático. Seria meio que o roteiro, entre aspas, né, do teatro. Tipo, a história é contada em falas, assim, aí, tipo, fala tal, aí é pra atuar, é pra falar aquela fala com alguma expressão específica e tal. Talvez seja isso? Tem alguma estrelinha aí, professora? A amiga Eduarda já pode ganhar uma meia estrelinha aí, hein? Estrelinhas para colar na testa, né, James? Isso. Olha, eu trouxe você aqui por indicação do João Rafael, mas assim, eu trouxe muito mais porque eu tenho um monte de alunos aqui que são muito talentosos, sabe? Então, eu achei assim que enriquece a aula demais para esses meninos, né? Muitas vezes o aluno ele tem dom. Tem um aluno aqui que ele gosta de escrever e tal, ele sempre está me mandando os textos que ele escreve, e eu pensei, uau, eu quero enriquecer a minha aula, porque assim, é muito fácil a gente estar na pandemia e fazer umas aulas assim, bem meia boca, é fácil demais da conta, mas eu gosto de me aventurar, que nem você, James. Eu falei, eu preciso me reinventar, menino, né?
É importante, é importante. Vamos ver se eu consigo, então, aqui, o que eu tive dificuldade na outra aula, é de compartilhar a tela. Só um instantinho para a gente começar aqui. Olha, estou com a mesma dificuldade. Vamos aprender, reaprender. Aqui, uma guia. Perfeito. Certo, certo. Só um segundo. Uma guia não me serve também, não. Uma janela. Sim, consegui. Bom, definições de dramaturgia que eu trago para a minha oficina. Evidente que essa não só a nomenclatura, como esse estudo, ele é bastante amplo. Então, vocês podem encontrar na internet diversas definições. A dramaturgia, vocês estão vendo? Sim. Sim. Ok. A dramaturgia é o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transpô-lo para o palco, certo? Então, a dramaturgia já tem esse aspecto peculiar, né? De você elaborar um texto, que você escreve textos para muitas coisas, para fazer um romance, para fazer uma composição, para uma redação, para várias coisas. A dramaturgia é o ofício de elaborar esse texto com um objetivo de transpô-lo para os palcos. A expressão deriva da palavra grega drão e tem um sentido de ação. O especialista nessa arte é conhecido como dramaturgo. Dramaturgia é um eterno retorno, movimento. Movimento, ação. Alguém se move de uma situação para outra, com pelo menos um objetivo claro, num determinado período de tempo. Período esse que deve ser condensado como o mais importante de suas vidas. Então, aqui eu tenho duas definições. A primeira eu peguei de um dicionário, a segunda eu construí com um pouco das minhas ideias. Então, nós, geralmente, para contar uma história, não só pela dramaturgia, mas mesmo que fosse para um conto ou um romance, o interessante é a gente conhecer uma situação inicial da nossa história, o que está acontecendo, e conseguir mover essa situação para novas situações, até uma situação final. Então, a dramaturgia também é esse eterno movimento, tanto é que a palavra deriva de drão, que tem esse sentido de ação. O escritor... estou pulando uma parte. Dramaturgia também é, né, assim, para a gente não perder como definição, o conjunto da obra de um dramaturgo, certo? Então, por exemplo, a obra de Nelson Rodrigues pode ser considerada a dramaturgia de Nelson Rodrigues. Não consegui voltar. Deixa eu ver se eu pego a manha de voltar agora. Agora eu preciso voltar. Eu voltei. Certo. Voltou aqui não. Voltou de novo para o slide? Voltou não. Não. Agora sou eu, né? Ok, tá ótimo. Então eu já sei como é que tá funcionando. Como eu tenho trabalhado muito no Zoom, tem uma pequena diferença só nessa ida e volta. Então, a princípio, dramaturgia é escrever para teatro. A gente tem que separar bem essas duas coisas, num sentido também que dramaturgia é escrever para teatro. Depois de uma peça escrita, essa peça pode ou não virar teatro, no sentido de uma encenação com atores num palco. Então, a princípio, nós temos dois objetivos com a dramaturgia quando a gente escreve uma peça. Um deles é o leitor, encantar quem lê nosso texto. O outro é, posteriormente, se alguém encenar o texto que a gente escreveu num palco, encantar, digamos, a plateia. Quer dizer, nós temos dois receptores aí, alvos da nossa ação como dramaturgos. Então, a gente pode pensar, geralmente a gente pensa a princípio em quem vai ler. Nós somos, a princípio, o nosso limite. Nós temos que aumentar o nosso limite lendo mais coisas, né? Nós temos uma capacidade até um certo ponto,
Tem até a nossa capacidade de sabedoria inerente do ser humano, mas nós temos que aumentar a nossa capacidade lendo textos de teatro, assistindo peças de teatro, indo ao cinema, lendo romances. Isso é muito importante porque a gente vai aumentando o nosso limite de conhecimento. Na hora que a gente estiver escrevendo, a gente vai ter mais conteúdo já dentro da gente, reservado, porque vamos crescer como seres humanos, nos nutrindo dessas experiências com outras obras de arte. Alguém aqui quer ser escritor? Eu não penso em ser escritora, não. Não sei. Eu arrisco escrever algumas coisas, mas assim, só pra escola, não como hobby. Eu não sei. Como um hobby, mas... Pode falar. Não, pode falar, amiga. Eu tô escrevendo 2 livros agora, de minha autoria. Muito bem, 2 romances. Acho que seria mais ficção. Tem uma nomenclatura meio complicada aí. Nessa aula aqui, pelo menos nessa pequena aula de 1 hora só, que a gente vai conversar, não vamos entrar tanto nisso, porque chama-se romance pela quantidade também de páginas escritas, tem várias características. Alguns autores chamam de novela um pequeno romance que seja maior que um conto, mas menor, entendeu? Essa nomenclatura realmente é um pouquinho complicada. James, assim, quando você fala romance, eles já pensam em coisas amorosas. Quando você fala drama, o pessoal já pensa, oh, meu Deus, perdi meu olho, né? Assim, não tem a ver com o gênero, é a forma como é escrito. Exatamente. Então, romance, quando eu quero dizer, é a literatura de ficção. Normalmente a gente chama de romance a literatura, no caso da literatura, a literatura de ficção. Você vai numa livraria que vai na área de romances, é a área da literatura de ficção, digamos assim. É uma forma que... eu nem estudei isso, professora, para saber quando essa palavra... Eu adoro estudar as palavras e as origens, quando isso se tornou o nome para isso aí, né? Porque, enfim, a nós também parece que romance seria uma coisa sobre romance, né? É lógico isso, é um pensamento que não está errado, mas acabou, então, sendo essa nomenclatura estabelecida. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o escritor. No teatro, o homem é o centro do universo. O escritor é, sobretudo, um pensador. Ele acredita que tem uma visão única do mundo e que essa visão dele pode resultar em histórias que vão tocar as pessoas. Ele acredita que algumas dessas histórias têm o potencial de despertar mudanças reais na forma como os outros veem o mundo. Normalmente, o escritor não é aquele que está no centro do acontecimento. Normalmente o escritor é aquele que está na borda do acontecimento, vendo, observando o acontecimento. Geralmente o escritor é aquele que observa, não é tanto aquele que age, certo? Então, para escrever nossos textos, para encontrar as nossas ideias, é fundamental que a gente esteja atento e entre em contato com os estímulos que acontecem em redor da gente, organizando ideias sobre esses estímulos, vivenciando esses estímulos. Por exemplo, eu estou numa lanchonete e tem uma briga numa mesa mais adiante. Então, se eu tenho esse instinto de escritor, eu posso ter uma ideia a partir daquela briga, porque eu estou observando, eu não estou no meio. É claro que a gente pode escrever sobre conflitos internos nossos, e aí a gente tem que se observar. Embora isso seja um pouquinho mais complicado, evidentemente que também é possível. Mas, em geral, a gente tem que olhar o que está em redor da gente. Se você quer ser escritor, você tem que observar de fora. Agora eu vou fazer uma pergunta, então. Por que escrever para teatro?
Eu tenho algumas respostas. Os alunos dão algumas respostas, eu gostaria de algumas aqui. Podem escrever no chat também, se preferirem. Por que escrever para teatro? Vamos pensar um pouco. Qual a função de escrever para teatro? Qual a função, então, no caso da dramaturgia, né? Alguém? Essa aula não existia nem teatro, né? Se ninguém escrevesse para teatro, não existe teatro, né? Então, a função principal de escrever para teatro é para ter peças. Mas existem muitas peças que não têm texto, né? Existem muitos espetáculos de teatro. Eu trabalho muito no meu trabalho com a CIA Brasilenses de Teatro, e agora com a CIA Fictícia de Teatro, que é uma nova CIA que eu comecei há 3 anos, como textocentrista, centrando tudo o que acontece em redor do texto. Então, primeiro cria-se um texto, depois desse texto surgem figurino, surgem as interpretações, surgem cenários, surge a iluminação do estudo desse texto. Mas existem peças que são de gestos. Uma peça de mímica também é uma peça de teatro. A de dança, nem tanto. A de dança, é artes cênicas, ela se engloba, todas essas áreas cênicas se englobam em artes cênicas, inclusive a mímica. Mas mímica é considerado teatro. E não tem palavras, muitas vezes não tem palavras. Eu não sei se essa resposta responde sua pergunta, mas eu não sei se por quê. Mas eu acho que quando alguém escreve algo, ou atua, ou expressa qualquer tipo de arte, eu acho que é a forma da pessoa se expressar. Então, eu acho que talvez o dramaturgo, é assim que fala? Talvez seja a forma que ele se expressa, e não por quê, mas é a forma que ele consegue se expressar. Porque a arte é isso, né? A arte é como você se expressa, e ela tem várias vertentes, várias áreas, e eu acho que o dramaturgo, ele talvez se expresse dessa maneira. Sim, aí você está dizendo que, mas daí, nesse caso, então, da onde surge essa vontade? Ok, o dramaturgo se expressa por meio de escrever para teatro. Está correto? Só que, porque ele faz isso, né, que eu estou procurando. Eu vou colocar aqui algumas das respostas dadas. Para sentir a emoção de criar. Isso já é um ponto principal, né? Você escreve uma cena, por exemplo, até mesmo encomendada pela professora em sala de aula, e termina ela. Isso é importante. Você, quando escreve a sua cena, o ideal é que você consiga escrever o mais livre possível. E só depois de escrito, você dê uma afastada, respire e aí leia. Você, como o seu primeiro leitor, pode sentir a emoção de ter criado essa cena. Mesmo que ela não seja perfeita, que ela, a princípio, não vai modificar o mundo, porque existem também conteúdos que são mais para entretenimento ou com outras funções, nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas uma dos motivos para escrever para teatro que os alunos levantaram é para sentir a emoção de criar. Para ter uma história sua encenada. Então, não só eu escrevi essa cena ou escrevi essa peça, como depois alguém vai encenar ela no palco e eu, se não estiver envolvido como ator ou como diretor, vou sentar e assistir aquele texto que eu escrevi, aquela história que eu criei, tomando vida. Quer dizer, primeiro ela tomou vida na minha imaginação e na imaginação de quem lê o texto. Agora ela toma vida, toma vida no palco pelos atores, e isso é muito interessante. Um registro histórico da vida de alguém ou um local. Por exemplo, um aluno meu escreveu sobre a história de Planaltina, que tem todo um envolvimento sobre São Sebastião ser o padroeiro de Planaltina. Então ele escreveu essa história para registrar historicamente, por meio de uma obra literária que é um texto teatral, a história de Planaltina. Posteriormente ele vai encenar com o grupo dele, e aí ele vai ter essa peça, dissertar sobre algum tema específico, com fim instrutivo ou argumentativo. Por exemplo, se você faz uma peça para mostrar as regras de trânsito encomendada pelo Detran,
Então, você vai escrever personagens que falem conflitos e situações que falem sobre as regras de trânsito. Por exemplo, comunicar-se com o mundo com um fim terapêutico. Aqui foi apontado pelos alunos uma possibilidade de você poder se comunicar por meio de escrever para teatro ideias que você não consegue conversar muito, ou porque você é tímido, ou porque você não quer que saibam que são suas ideias, a princípio. Você pode até usar um pseudônimo, quem sabe. E contar uma história, né? Que geralmente é considerado o principal objetivo de se escrever para teatro. Certo? Então, esses eram as respostas que alguns alunos deram, que eu fui anotando durante as oficinas. Por que você quer escrever? Aí eu já estou entrando um pouquinho de matéria. A poesia dramática nasce da necessidade humana de ver a ação representada. Então, a Palottini, essa estudiosa do teatro, ela está dizendo que o texto teatral nasceu da necessidade que a gente tem de representar o que a gente percebeu. Essa história, por exemplo, que eu falei de estar numa lanchonete e ver uma briga, eu tive a necessidade, aquilo me despertou, e eu tinha a necessidade de representar aquela ação. Então, eu escrevo uma peça de teatro por meio de um conflito de circunstância até o seu desenlace final. Então, toda peça, toda história, o ideal é que tenha um bom conflito para ela para ela existir, e um fim. Nem método, nem teoria. Tudo começa como uma coceira. Coceira é uma coisa que incomoda. Aí eu começo a coçar, vou coçando até sair sangue. Quando o sangue sai, a história está pronta para ser escrita. Rubem Fonseca quer dizer que você tem uma ideia. Eu estou citando só essa, daqui a pouco eu vou citar várias. Estou ali lanchando e, por exemplo, um casal briga numa mesa de bar ali, na mesa um pouco distante, e isso me provocou, eu achei interessante, eu vou matutando sobre essa ideia. Eu vou matutando, é esse tipo de coceira, eu estou em outro lugar e me volta a imagem daquela briga, ou de uma outra coisa, de uma outra ideia, e aquilo vai me provocando reflexão, até que eu não posso mais deixar de contar essa história por meio da escrita teatral. Bom, o dramaturgo é exemplo de outros escritores de ficção, como a Érica nos falou que está escrevendo, escreve também pelo prazer de escrever, quer dizer, seria interessante que a gente gostasse de escrever. Escreve para sentir a emoção de criar, né? Como nós já sentimos. Escreve para colocar suas ideias para fora, no formato de um texto teatral. E isso, depois das ideias colocadas, pode ser no mínimo excitante. Mas, a princípio, a gente escreve porque tem algo a dizer. A gente quer contar para o mundo o nosso ponto de vista sobre alguma coisa. Então, pode ser muito gratificante assistir, posteriormente, a gente ter escrito a montagem teatral do nosso texto. Mesmo que seja uma montagem simples. Essa pequena palestra que eu estou dando aqui para vocês, essa pequena aula, o conteúdo dela tem um pouco a ver sobre a gente tratar a escrita para teatro como uma obra de arte. Mas isso não quer dizer que se a gente escrevesse, por exemplo, roteiros mais simples, Eduarda que falou, né, que a dramaturgia é o roteiro do teatro. Eu só não gosto muito de usar essa palavra roteiro, porque a gente se usa muito, se vocês vão encontrar na literatura sobre a escrita teatral a palavra roteiro, mas a gente usa mais para cinema, né? E como a português é muito rico, e nós temos palavras para tudo, não tem porquê a gente não usar texto teatral e deixar o roteiro para o cinema, na minha opinião. Então,
As histórias mais simples e que são muito interessantes também, como Mônica e Cebolinhas, do Maurício de Souza, por exemplo, elas não são tão complexas e têm a sua função muito importante. Né? Cheguei a comparar de improviso numa última turma que eu dei essa palestra, a arte e o artesanato. Embora seja uma comparação um pouquinho perigosa, seria assim a escrita de um texto teatral saída de mim como uma arte legítima e um texto teatral como um exercício de sala de aula, como uma coisa contratada para contar uma história específica que não saiu de mim, porque foi influenciada e provocada por um enunciado de um professor ou por alguma coisa específica que me contratou para isso, com o artesanato. Ambas têm uma função muito importante. Mas aqui nós estamos tentando tratar o texto teatral, a criação dele, como uma obra de arte. Então, mesmo esses textos mais simples, como os do Maurício de Souza, trazem prazer ao autor que criou, vendo encenado. Mesmo um texto que a gente tenha que criar para exercício de aula, quando a gente vê encenado, isso é muito interessante. Primeiro, a ideia saiu de alguma provocação, ok? Não nossa. De algum enunciado, como eu falei, de algum exercício provocado pelo professor, por exemplo. Mas nós criamos o texto ainda assim. E aí ver ele encenado é bem, bem interessante, mesmo na escola. Perguntas, por enquanto? Nenhuma. Eu vou seguir um pouquinho aqui, então. A ideia é como uma luz que acende. A raiz de todas as histórias está na experiência de quem as inventa. O que se viveu é fonte de irrigação, é a fonte que irriga a ficção. Uma coisa só terá importância para o público se você lhe der importância. Então, a ideia, né? A ideia é a raiz do trabalho. É a partir da ideia que a trama é desenvolvida. É a partir da ideia inicial, que a trama é encontrada. Tudo começa com uma ideia. O pensamento é o início do movimento no processo de criação. E a esse movimento nós chamamos de ideia. Por exemplo, esse exemplo que eu estou citando, que é um exemplo bem simples, da briga que eu citei, né? Tá tudo aqui numa lanchonete, tá aquele ruído normal, eu tô sozinho fazendo o meu lanche, de repente uma briga, quebra um prato, não sei o quê. Aquilo pode ter causado em mim uma ideia, pode ter causado em mim uma reflexão. Então, da onde surgem as ideias? Da onde podem surgir? Né? De personagem e tipos que você encontra por aí. Eu, por exemplo, estava voltando lá na Avenida Comercial, em Taguatinga, eu estava voltando, pegando um ônibus, e tinha um guarda de trânsito, porque o sinal tinha quebrado. Esse guarda de trânsito eu estava esperando o ônibus e estava demorando. Ele fazia tudo com o gesto, como se fosse uma coisa muito importante para segurar o trânsito. Em algum momento ele parava, que era quando ele liberava a avenida principal, era mais tranquilo para ele. E aí ele fazia uma cara de triste, como se ele não tivesse ali. Como se ele só tivesse ali quando estava fazendo o balé dele de reger o trânsito. Aquilo me gerou uma reflexão. Então, uma ideia pode vir de um tipo. Aquilo é só uma ideia. Ainda não sei nada, mas me trouxe uma ideia. Pode ser de uma situação que presenciamos, como a briga do bar que eu falei, de notícias que nós vemos na televisão, de uma história que alguém nos conta, né? As ideias podem vir de muitos lugares. Se aquele personagem, ou aquela situação, ou uma notícia, se vimos isso, se isso nos... no mínimo, essa ideia tem que nos provocar uma reflexão. Então, a briga no bar, o personagem típico que a gente vê, um parente da nossa família, a história de uma cidade. Essa ideia, que é a ideia inicial, tem que nos fazer pensar sobre. Que o Rubem Fonseca, esse romancista, disse que seria a coceira.
né? Tem que nos provocar, tem que nos estimular. Primeiro, essa ideia, no mínimo, tem que ter um impacto sobre a gente, sobre o autor. A escrita dramática é fruto desse estímulo. Ninguém escreve nada só por escrever. Tá? A gente tem que ter sido estimulado por alguma coisa. Então, a primeira representação que o autor falar daquilo que o despertou deve, no mínimo, gerar reflexão nele e, posteriormente, em quem lê. Se algo está no papel, é porque esteve antes no campo abstrato do pensamento e despertou uma reflexão por parte do autor. Porém, o fato de ter algo para contar, né, o fato de ter uma ideia, opa, levantaram a mão. Podemos responder sim. Quem quer falar? Eu. Tipo assim, eu só escrevo quando, tipo, eu tô muito triste, mas tem gente que, igual você falou, tipo, tem gente que só escreve quando tá muito alegre ou muito triste, entendeu? Tem gente que já não gosta muito de escrever, tem gente que já gosta muito, muito. Tem um folclore, assim, um pouco um folclore sobre o artista, ou o escritor, principalmente, deprimido ou dolorido, escrever uma melhor poesia. Tem alguns aspectos que eu posso conversar sobre isso com vocês. Uma vez, um diretor de uma grande empresa para a qual eu trabalhava com um produto cultural, disse assim para mim, James, você tem muitas notas azuis, o seu trabalho é muito bom, mas essa briga que você teve com a coordenadora lá de cultura é uma nota vermelha, e às vezes é pela nota vermelha que vão te lembrar. O ser humano, eu achei muito sacana da parte dele esse tipo de explicação, mas o ser humano presta muito mais atenção na dor, evidentemente, porque ele acha que talvez a alegria deveria ser o normal da vida. Então a gente tem isso. O escritor Lourenço Mutarelli, que é escritor, por exemplo, do Cheiro do Ralo, que depois virou um filme, né? Mas antes ele é um escritor, eu tive oficinas com ele, e fiquei muito intrigado, porque nos livros dele vinha que ele era um cara deprimido, que ele era um cara underground, e ele estava todo arrumadinho, de gola polo e tal. Eu falei, mas... E aí tive uma conversa particular com ele, falei, mas Mutarelli, como é que é essa história? Eu falei, eu descobri que eu posso convocar o meu caos na hora de escrever. Então eu tenho um quartinho na minha casa, onde eu escrevo, e lá eu me tranco, não entra nem faxineira para limpar. Lá eu faço o meu ritual, lá eu sou triste, lá eu sou deprimido, sou o que eu quiser. Do lado de fora, fora da minha obra de arte, eu estou fazendo terapia, eu estou me cuidando para não ser uma pessoa tão triste. Então, quer dizer, você não precisa necessariamente ser triste para criar, nem necessariamente alegre, você é o que você é. Você precisa somente ter a vontade de escrever para teatro, no caso, que é o que a gente está conversando aqui, e agora, nessa provocação mais recente, ter uma ideia que tenha te despertado uma reflexão. Essa ideia pode ser, por que não, uma ideia triste, né? Temos que ter essa ideia. E aí, essa ideia, se for uma ideia que é uma ideia próxima a nós, de repente uma briga de casal numa lanchonete, como eu falei, pode ser uma coisa que a gente já vivenciou, algumas brigas de casais, então ela é próxima a nós, fica mais fácil para nós transitarmos por essa ideia. Ou de repente não tem nós não temos essa prática. Ou então, por exemplo, eu assisti uma notícia daqueles chilenos presos numa caverna, numa mina, que tem um ano, não me lembro quanto. Aquilo me gerou uma ideia. Eu achei, puxa, aquilo é interessante, como seria ficar nessa caverna, né? E aí, mas eu não entendo nada sobre mineiros. Se eu não entendo nada, eu tenho então que estudar sobre isso. Se eu ainda quero contar essa história, se eu ainda quero falar sobre os mineiros e a conversa deles lá, isso me gerou uma reflexão, como seria estar ali, então a gente tem que estudar sobre como é ser um mineiro. Tem um chefe lá embaixo, quando eles estão lá na mina, eles se tratam de igual para igual, como é a linguagem que eles conversam. Eu quero que essa situação se situe geograficamente
historicamente, ou eu quero só emoções humanas atemporais, então eu quero me concentrar só no que eles estão sentindo e discutindo lá. De qualquer forma, eu, na minha experiência como ser humano, não tenho nenhuma proximidade como é ser um mineiro. Então eu tenho que estudar se eu quiser. Eu tenho que me preparar para desenvolver a minha ideia. Então, nenhuma ideia, nenhuma história realmente boa se sustenta se não houver por parte do escritor um sério comprometimento e conhecimento do assunto sobre o qual ele quer falar. De novo, estamos falando sobre pretensões de criar um texto como uma obra de arte. Isso não quer dizer que você não possa escrever coisas mais simples. Aliás, quando terminar aqui, que eu vou dar mais tarde, uma última matéria, eu vou sugerir que se exercitem com histórias mais simples, que se você tem uma ideia muito bacana, que você guarde ela, para quando você já se exercitou um pouco, tá? Para não desperdiçar, porque também ideias não são tão simples, né? De aparecerem, né? Ideias que você tenha certeza que as pessoas vão gostar. Etapas para escrever seu texto. Uma história, seja ela adaptada ou inventada, deve primeiro ser esboçada em suas linhas gerais. Antes de escrever, você deve ser capaz de narrar a história inteira de maneira clara e resumida, com começo, meio e fim. Para que alguma coisa possa evoluir, precisa antes ser preparada. E essa preparação implica em pisar no mesmo chão repetidas vezes. Então, essas 3 pessoas aqui, tem muito mais, mas eu selecionei aqui o filósofo, o cineasta, muito conhecido e importante, e o teatrólogo Peter Brook, um dos últimos teóricos do teatro vivos. Todos eles estão nos dizendo que a gente, antes de escrever nosso texto, a gente tem que desenvolver, esboçar nossa história. De repente, você tem essa ideia, como eu falei, e começa a escrever seu texto. Você vai, vou escrever aqui, vou estar escrevendo lá. E aí, na hora de desenvolver, dá um branco. Certo? É comum acontecer isso com todo mundo. Isso é uma coisa bem comum. Você olha para o teclado ou para a caneta e o papel e não consegue ir adiante. Por isso, a gente tem que se preparar antes. Para evitar que isso aconteça, a gente tem que criar condições e conhecer a nossa história com o início, meio e fim. Com destaque para a trama, com início, meio e fim. Normalmente, o início, no caso da trama que eu quero... essa nomenclatura, mais uma vez, é uma nomenclatura bastante abrangente. Se você bota a palavra trama no dicionário, vão ter vários significados. A trama, do jeito que eu estou falando aqui, ela é a história condensada ao mínimo, com início, meio e fim. O início, geralmente, é a situação inicial com o personagem principal. Esse, geralmente, é o início. Então, o início pode ser quem? A vontade humana que interessa é a que tem consciência de seus objetivos. Os personagens são pessoas morais, ou seja, eles pensam. Têm consciência e responsabilidade. Têm vontade e consciência. O que é diferente do simples desejo. São seres que respondem por seus atos. Os personagens de uma narrativa são seres fictícios que a gente criou, inseridos num mundo que segue uma coerência que a gente criou. Os personagens subordinam-se a essa coerência, agindo e reagindo de acordo com as regras que a gente criou nesse universo possível. Sua movimentação é que determina o andamento da ação. Sua fala e sua movimentação é que determinam o enredo. O enredo existe somente por personagens que nele ganham vida. A dramaturgia se movimenta principalmente pela fala, pelo diálogo. Temos outras coisas,
mas o principal é o diálogo. Toda história tem que ter personagens para acontecer, né? Isso é meio ridículo, mas tem que ser dito. São eles que promovem a ação, são eles que desenrolam a trama, são eles que capacitam o escritor disposto às ideias. Qualquer coisa pode se tornar personagem. Pessoas, animais, objetos. Coloco aqui um esquema básico de personagens que, às vezes, por si só, já gera o desenvolvimento de uma trama. Protagonista, personagem principal, geralmente o herói. Ele quer alguma coisa, tem pelo menos um objetivo claro. Então, o protagonista do nosso espetáculo, por exemplo, o guarda de trânsito que eu falei, poderia ser o protagonista de uma história, da ideia que eu tive, né? Porque quando a ideia surge de um personagem, de um tipo que a gente vê por aí, geralmente ele acaba tendo o peso de um protagonista. Então eu tenho que descobrir o que o guarda de trânsito quer, para eu começar a desenvolver a minha história, no caso que ela surja de um personagem. Antagonista é quem rivaliza com o protagonista, geralmente o vilão. Ele quer impedir o protagonista. Aqui eu coloco nos dois, geralmente o herói, geralmente o vilão, porque um vilão pode ser protagonista também. Depende de nós e dos nossos objetivos quando a gente está escrevendo. Coadjuvante. Então, quer dizer, o protagonista é o personagem principal e ele tem que querer alguma coisa. A gente tem que saber que ele quer alguma coisa para escrever a história. O antagonista é quem rivaliza. O antagonismo de uma história é o que gera o conflito. E a gente precisa de um conflito para uma história acontecer. Para uma boa, a não ser que os gênios, né, escreveram algumas histórias sem conflito, mas é bem raro, né? Então o protagonista tem que querer alguma coisa e o antagonista, quem rivaliza com ele, quer impedir ele de conseguir. Aí nós temos os coadjuvantes, personagens secundários, que podem ser co-protagonista, que ajudam o protagonista, ou oponente, personagem que ajuda o antagonista. Perguntas? Não, Ok. nenhuma. Nossa trama, então, que eu estou começando a falar um pouco sobre a trama, ainda não estou falando, mas isso aqui tem a ver com a trama. A gente tem que saber, a gente tem que desenvolver a nossa ideia que a gente teve vendo os mineiros presos numa mina, ou vendo um guarda de trânsito, ou vendo uma briga na mesa de bar, ou de onde a ideia veio para a gente, ou até a ideia plantada por um enunciado, por uma proposta de exercício de um professor, que daí a ideia já vem. A gente tem que descobrir nessa ideia quem, e se esse quem é o protagonista. E tentar descobrir se ele quer alguma coisa. Por exemplo, o guarda de trânsito, eu, por exemplo, posso dizer que ele quer ser inspetor de polícia. Ele não quer ser guarda de trânsito. Ele é guarda de trânsito, faz tudo com muita agilidade, porque ele é um profissional, mas ele gostaria, quando ele está triste do lado de fora, ele está pensando que ele é tão bom para aquilo que ele preferia ser um investigador da polícia e não um guarda de trânsito, que ele acha que é menor. Né? Então eu já tenho aqui alguma coisa, eu já tenho um querer do meu personagem principal nesse caso, num exemplo de uma ideia que me veio. Agora eu tenho que descobrir por que ele não consegue, porque eu preciso de um conflito. Eu até vou pular aqui um pouquinho. Eu preciso de um conflito. Eu preciso saber por que ele não consegue. Então pode ser, por exemplo, porque ele não consegue passar na prova para inspetor. Tem uma prova que tem que fazer na polícia, para a pessoa ser inspetor, ele tem que fazer essa prova. Então, no caso dele, o antagonista é a prova. O conflito é gerado pela prova. Então, eu teria, nesse caso que eu estou meio inventando, teria um guarda de trânsito
que é muito eficiente no seu trabalho, mas não quer trabalhar como guarda de trânsito, tem o desejo de ser inspetor de polícia, mas não consegue porque não consegue passar na prova. Então, eu já tenho início e meio de uma trama. Falta o fim, que seria o desfecho. Por fim, ele consegue ou não passar nessa prova? Então, eu tenho que inventar como autor, por fim, ele consegue trapaceando, comprando o fiscal da prova, né, e consegue passar na prova e ser inspetor de polícia. Então, eu acabei de criar um personagem principal que é vilão. Ele é o personagem principal, ele quer alguma coisa. Eu tenho o conflito porque ele não consegue, porque não consegue passar, mesmo estudando, não consegue passar na prova. Aí nós temos o conflito dividido de duas formas. O próprio, pode ser que ele seja o próprio oponente dele, porque ele não estuda o suficiente, ou a prova é muito difícil. Na realidade, agora, quando eu estou criando, ainda não me veio isso, mas me veio que ele não consegue, porque ele não consegue passar na prova. E o jeito que ele deu foi subornando a pessoa responsável por dar a nota. É um exemplo ruim, ainda mais na sala de aula, mas é um exemplo. Acabou que o meu protagonista virou um vilão, né? Dentro de uma moral que a gente pensa que quem suborna alguém para passar seria um exemplo negativo. Então, eu criei uma história aqui, que começou com uma ideia que eu tive de um guarda de trânsito no meio da rua. Daí eu coloquei uma querência nele, eu coloquei um desejo, uma coisa que ele quer, que eu criei, e coloquei o que impede ele, então criei um conflito e coloquei o desfecho. Então eu tenho uma trama. Essa é uma trama, o início, meio e fim. Início é a situação inicial. Ele é um guarda de trânsito, muito eficiente no trânsito. O meio, ele é o conflito. O meio estabelece o conflito. O que impede ele de conseguir? E o fim... tá invertido aqui, só um pouquinho. E o fim é se o nosso personagem principal que quer alguma coisa consegue ou não. No caso dele, ele conseguiu, embora de uma forma que a gente pensa que não seria a mais correta. É claro que as morais das histórias não são assim tão simples, né? A gente pode descobrir que quem está preparando a prova para inspetor está preparando de propósito mais difícil para, de alguma forma, prejudicar esse policial de trânsito. A gente tem outras nuances aí que eu posso tentar transformar o meu personagem principal em herói de novo. Ok, então é a trama. Nós estamos falando sobre a trama. A poesia é insuficiente. A beleza da linguagem em si não é essencial. O que é essencial? A trama. A trama é a espinha dorsal. É a descrição condensada da sucessão de incidentes que formam a nossa história, com início, meio e fim. Ela contém os personagens principais, seus objetivos mais evidentes, o conflito central e a resolução da história. Resolução, desfecho, fim. Agora quero lembrar vocês que isso são anotações como aquele Aristóteles, Hitchcock e Peter Brook nos falaram, que é preciso que a gente saiba contar a nossa história antes. Essas são anotações nossas, para nós, não são anotações que nós vamos mostrar para alguém. São nossas anotações sobre a nossa história. É o jeito da gente conseguir desenvolver a nossa história que surgiu de uma ideia. O conflito é o rei e o pai de todos. O ser humano precisa de conflitos para viver. Então, antes de falar de paz, vença seus conflitos internos e me ensine a fazer o mesmo. Conflito pressupõe limite, e a luta contra o limite é também a fonte do produto criativo. O conflito é a oposição de interesses, sentimentos e ideias.
É a luta, a disputa, o desentendimento, a briga, a confusão, o tumulto, a desordem. A gente precisa de um conflito para desenvolver nossa história. Eu chego a dizer que a gente precisa de um vilão para desenvolver nossa história. Uma boa história só funciona, só vai adiante se tiver um vilão. Fala, Heitor. James, bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradeço a presença aqui. Eu sou o professor Heitor de português. Cheguei um pouco atrasado. Ih, me dei mal, tem um professor de português, eu devo ter falado alguma coisa errada. Não, tá muito boa. Eu comentei até com a professora Sônia que estou gostando bastante dessa palestra. Agradeço mais uma vez, né? E eu tenho algumas dúvidas que eu estou achando bem interessante, né? E eu acho que é mais uma dúvida pessoal mas eu acho que os alunos vão aproveitar também. Aí, pessoal, vamos ver se o professor, então, vai conseguir trazer uma dúvida que vocês vão aproveitar, hein? Fiquem atentos. Você comentou do vilão, né? O vilão, para ser vilão, ele tem que romper com a moral, aquela moral estabelecida ali, porque, por exemplo, a gente pega Antígona, né? Antígona rompeu ali com aquela moral daquele tempo, mas eu não sei se eu a enxergo como vilão ou como protagonista, é muito complicado. Né? Na época, ela era uma vilã. Na época que a história foi construída, ela é uma vilã. Hoje, nós temos um outro pensamento, né? E na época, era muito difícil uma heroína mulher terminar viva. A única, eu acho que foi Medeia. As outras todas sempre morriam no final, porque por ainda, eu vou chamar de sorte ou destino, nós tivemos muitas histórias escritas naquela época com personagens femininas sendo o personagem principal, o que já é vamos dizer assim, um atrevimento dos autores daquela época. Então, isso aí, no caso, eu estou pensando que Antígona é uma heroína porque a gente não consegue retirar ela do contexto histórico e geográfico dela, e no contexto histórico e geográfico dela, ela está lutando por uma coisa que vai ser importante para a humanidade, nesse pensamento, que seria a liberdade de poder enterrar os seus mortos, os seus parentes, independente deles terem ou não cometido algum crime contra o Creonte, né, se não me engano, o rei, que está regendo na época. Então, há uma importância por trás dessa história que faz dela uma heroína. Se a gente retirar todo o contexto histórico e se a gente tiver dentro da gente uma moral que diga que as leis da época eram mais importantes do que o fato humano de eu poder enterrar um irmão meu que faleceu, aí a gente transforma ela em vilão, né? Então nós temos que tudo isso aí. Eu só estou aqui improvisando com você, porque você fez essa pergunta. Mas eu acho que é isso, entendeu? Não é assim tão simples. Primeiro, cada um de nós tem uma moral. Nós estamos vivendo um momento, por exemplo, no nosso país, que a questão moral está muito complicada e bagunçada. Então, nós descobrimos que tem pessoas com morais muito diferentes das pessoas que, enfim, que têm uma moral mais parecida com artistas e filósofos e cientistas, né? Então, a moral é uma coisa muito pessoal. Uma coisa interessante é que a moral dos nossos personagens não é a nossa. Nós temos que separar nossos personagens da gente. Claro que pode ter algum que tenha moral, pode ter até algum que seja a gente. Numa história que a gente está construindo, não tem problema. Mas a gente tem que ter consciência disso. Então, a gente tem que ter, por exemplo, um bom vilão na nossa história. No caso de Antígona ou Creonte, o rei é o grande vilão, eu acho, creio eu. Por quê? Porque a gente precisa desse conflito. O conflito lá, no caso de Antígona, é não só o Creonte que quer fazer cumprir a lei, ele tem os motivos dele, que não são só a lei por si só. Ele acha que enfraquece a posição dele como rei se ele não mantiver a lei. Né? Então, esse personagem, a gente tem que ter, por exemplo, Iago em Otelo, que envenena Otelo para ele achar que Desdémona está traindo ele, que chega a ser tão persuasivo que, infelizmente, Otelo acaba matando Desdémona por ciúme. Seria um grande feminicídio, como a gente sabe hoje.
é muito necessário naquela história. Quer dizer, a gente precisa de um vilão. Geralmente é ele que traz o conflito. Agora, essa questão moral ela é meio flutuante mesmo, professor. Não é assim tão, né? Cada um de nós, né? Nós vivemos essa disputa entre o bem e o mal até dentro da gente, né? Se a gente não assumir alguns pensamentos ruins que a gente pode ter como ser humano, pode ser que a gente entre numa disputa interna que nos leve até à depressão, ouvi falar. Estudei sobre isso um pouco. Porque a gente tem alguns pensamentos ruins dentro da gente. Por que que a gente tem? Porque a gente vive dentro da gente o bem e o mal. Nossa consciência é que tem que saber lidar sobre isso, mas não deixando de falar sobre isso. Então a gente pode ter um personagem que é mau caráter, que vai representar o espírito mau na nossa peça. A nossa moral vai fazer o quê? Que o argumento do nosso texto escrito, da nossa história contada, seja de acordo com a nossa moral de autor. Ou seja, querer uma mensagem positiva, mesmo tendo um vilão. Mas o vilão tem que estar lá. Não sei se te respondi. Respondeu, muito bem respondido. E mais uma observação só para uma dúvida, né, na verdade, para fixar na cabeça dos alunos, quanto ao antagonista, que você falou que no exemplo que você deu do guarda municipal, né, poderia ser a prova. Quando a gente trata a prova como esse antagonista, ela precisa ter características humanas ou não? Não, nesse caso não. O antagonista no esquema de personagens deveria ser alguém. Aí, no caso, poderia ser, como eu citei meio aqui de improviso, o cara que prepara a prova. O antagonista deveria ser alguém, mas a situação que gera conflito, o meio, como eu vou, daqui a pouco estou chegando ali, nessa divisão de início, meio e fim, da forma mais simples, a espinha dorsal bem básica de uma história nossa, pode ser uma doença. Eu, por exemplo, o protagonista quer se curar do câncer, mas a doença é tão complicada que não é possível. Por fim, ele não se cura. Eu tenho uma história com início, meio e fim, e o antagonista, quer dizer, o conflito é gerado pela doença, e não por alguém, né? Assim, nós vamos chegar agora num exemplo que vai exemplificar isso melhor. No caso, se formos criar uma história baseada naquele esquema de personagens, o ideal é que o antagonista fosse humano. Entendi, muito obrigado, viu? Depende como a gente vai desenvolver essa história. Entendi. Né? Eu que agradeço. Vamos lá, então. Estamos falando do conflito, né? O conflito, o conflito ele é introduzido pelo autor por meio de um acontecimento. Então, nós temos uma situação. Por exemplo, a gente estabelece uma situação inicial. Vamos tentar fazer o exercício com o guarda de trânsito. A gente estabelece uma situação inicial para ele, na casa dele, ele é casado, conversando com a esposa e dizendo: por que você está sempre triste, deprimido, marido? Porque você sabe, mulher, eu queria ser inspetor de polícia. Mas você sabe que você não tem capacidade, você nunca conseguiu passar na prova. Quando a gente desenvolve essas falas, a gente está desenvolvendo a situação inicial dessa trama, dessa história. Quando eu já disse para o público que ele é um policial, quando eu já disse para o público o que ele quer, quando eu já sei o que está acontecendo, não tenho por que mais me alongar nessa situação inicial. E aí eu, como autor, introduzo um acontecimento que gera um pequeno conflito, que gera a ação dos personagens. Por exemplo, alguém bate na porta, é o vizinho, o policial atende, e ele está dizendo: olha, você viu que tem nova prova semana que vem? Vamos estudar. Então, eu já introduzi um acontecimento. Não é o nosso conflito principal, mas eu já introduzi uma nova... Ou então, saiu a sua nota do último exame. Você, infelizmente, não passou. Então, eu já introduzi uma novidade aqui na minha história. Os personagens que anteriormente estavam numa situação já não são os mesmos, já estão infectados,
a outra palavra que é sinônimo, contagiados, porque infectados a gente usa para o negativo, né? Contagiados com essa ação nova. Eles já têm que agora desenvolver uma nova situação. Eu usei um acontecimento muito fraco, porque a gente já tinha falado que eles já tinham comentado que o cara não passava na prova, né? Então teria que ser outro. Poderia ser a mulher dizendo, você sabe que em vez de baterem na porta, eles estão ali conversando sobre eles serem marido e mulher, sobre ele não querer mais ser guarda de trânsito, sobre ele não conseguir passar na prova, e estagnou esse assunto. O receptor, que é o leitor, ou o receptor que vai ser o público depois, estagnou, tá preso nesse assunto. Então a gente coloca um acontecimento que é a mulher diz para ele, fala assim, você sabe que eu conheci o capitão que faz a prova? Opa! Já como autor coloquei um acontecimento por meio de uma fala. Eles já não podem, os personagens já não podem ser os mesmos de antes, porque agora eles têm uma novidade. Então, nossas histórias, e já temos uma nova situação, a situação de que o marido sabe que a mulher conhece quem cria a prova. E assim a gente vai desenvolvendo a nossa história. Estabelece uma situação, quando a situação já está clara para o receptor, a gente coloca um acontecimento, os personagens têm que reagir a esse acontecimento e gerar uma nova situação, e assim a gente vai indo até o final, até o desfecho, que seria a situação final. É muito legal e interessante e importante se a gente conseguir guardar um conflito final para um conflito maior para o final. É interessante, importante. Nem todas as histórias têm isso, mas é muito legal se a gente conseguir. Eu posso dar um exemplo. Eu preciso terminar, professora? Então, não sei, fica à vontade, gente. Tá. Tem gente na sala, eu vou continuar mais um pouquinho. Eu quero dar esse exemplo aqui do conflito e botar a tela final, que eu acho que é onde eu quero chegar aqui nessa aula. Então, vou falar só um pouquinho. Porque eu estou adorando, assim, eu estou muito concentrada aqui nas suas explicações. Tá bom, é porque algumas pessoas podem ter algum compromisso, mas eu vou continuar um pouquinho, tá? Então, por exemplo, comigo aconteceu o seguinte, eu estava em Amsterdã andando de bicicleta, lá tem muita ciclovia, é uma cidade muito antiga, eu estava olhando para a cidade, andando de bicicleta e tal, passou um cara de bicicleta por mim muito rápido, eu não vi direito, e ficou na minha frente. Ele ia na frente, de repente ele apontava para o lado e falava alto alguma coisa, eu não entendo holandês, evidentemente, eu estava ainda turista, aí eu falei, o que esse cara quer? O que ele está me mostrando? Aí continuei ali, porque a gente estava na mesma ciclovia, e de repente ele de novo apontava para o lado. Falei, esse cara quer alguma coisa, o que será? Eu olhava para o lado e não via nada de especial. Não conseguia distinguir. Ele fez isso uma terceira vez. Aí eu emparelhei com ele para perguntar para ele. Eu ia perguntar em inglês o que eu posso fazer, né? Tomara que ele falasse, porque lá na Holanda eles são meio preguiçosos para falar inglês. Aí, quando eu emparelhei com ele, olhei e ele tinha uma criança no colo que eu não tinha visto e estava mostrando a cidade para a criança. Então essa seria a guinada, o conflito final, entendeu? A gente leva o espectador a olhar, o leitor, o receptor para um lado e guarda um trunfo para o final. Essa é uma forma, pode ser chamado de reviravolta ou guinada, tem alguns nomes para esse conflito final. Então, funciona assim, né? Você estabelece uma situação. Se essa situação que você estabeleceu já está estabelecida, você introduz um conflito, um incidente, uma oposição, ainda que pequena, por meio de um acontecimento. Os personagens têm que reagir a esse acontecimento, o que gera uma nova situação. E agora você desenvolve essa nova situação, até você sentir que ela já está desenvolvida. E aí põe outro acontecimento, põe outro conflito, até um conflito final que gera o desfecho, o fim da nossa história. Então, uma história é a passagem de uma situação inicial para uma nova situação ou várias, até uma situação final, devido à ocorrência de reações aos conflitos introduzidos por acontecimentos. Vamos então ao último
slidezinho que eu quero mostrar. Ah, tem um sobre o desejo aqui também, mas eu é sobre o desejo. Fala um pouco sobre os personagens têm que querer alguma coisa, né? Esse aqui é o Alexandre Ribonde, que eu acho que é o nosso maior dramaturgo aqui em Brasília, embora não tenha registrado os textos dele em livro. Somente o desejo faz com que os corpos se movimentem. Nada além do desejo pode pôr a alma em chamas, nada mais. Querendo falar um pouco sobre o que faz com que a gente se movimente, né? O que move o personagem da nossa história? O que ele quer? Que coisas movem os personagens? Tentar sobreviver, saciar a fome, querer ser feliz, sentir medo, ciúme, tesão, ganância, vaidade, vergonha, né? Tem muitas coisas que movem os nossos personagens, só para a gente lembrar e ter isso na cabeça, né? E esse é o esquema final da espinha dorsal, que a gente pode fazer exercícios em aula e pode fazer exercícios sozinhos. Lembrando, esse esquema aqui a gente desenvolve antes de escrever a nossa história. A gente tem que saber o início, o fim, o meio e o fim da nossa história antes de escrever ela. Por exemplo, ainda não lendo esse... Vou até tirar. Ainda não lendo esse último slide, por exemplo, a gente, quando traz de um romance, a gente gosta muito de um romance de um autor. Quando eu adaptei, por exemplo, O Barão nas Árvores, do Calvino, eu tenho como autor, antes de adaptar, saber contar a história do Barão nas Árvores, do Calvino. Então eu tenho que desenvolver a trama, fazer uma sinopse, saber se eu sei essa história com início, meio e fim. O que o Barão quer? O que impede ele de conseguir o que ele quer? E se no final ele consegue o que ele quer? Eu tenho que desenvolver. Só depois que eu sinto que eu sei contar a história, é que eu vou desenvolver e dividir as cenas e escrever a história de um outro, que é a história do Calvino. Nesse caso também é importante que eu saiba, geralmente os romances já tem muita coisa escrita sobre eles, quais as intenções do autor em compor aquela história. Então, um esquema básico de trama é esse. O início. Alguém quer algo. Pode ser um time de futebol. O time de futebol quer trocar de treinador. Alguém quer algo. Essa etapa da trama pode já expor a situação inicial, a apresentação do protagonista e o local. O time de futebol pode dizer qual o time, se você quiser, de tal local, se você quiser, e apresenta a situação. Ele quer trocar de treinador. Mas, então, o meio é mas. Nós vamos estabelecer o conflito, mas outra pessoa ou algo quer impedir que esse alguém consiga o que quer. Ou seja, alguém não quer ou algo não permite. Essa etapa expõe o conflito. Então, o time de futebol quer trocar de treinador, mas o patrocinador da equipe quer manter o treinador porque é um figurão. Então, o patrocinador, que pode ser uma empresa ou um empresário, depende de como a gente... é o nosso antagonista. Ele não quer que o time de futebol troque de treinador. Por fim, quer dizer, início, meio e fim. Por fim, esse alguém consegue, o nosso protagonista, aquele que queria alguma coisa, ele consegue ou não consegue o que queria? A gente tem que saber antes de escrever a nossa história, se ele consegue ou não consegue. Essa etapa estabelece o desfecho. Então, por fim, o time consegue, fazendo greve, e a direção do clube, mesmo com risco de perder o patrocinador, como estão perdendo muitos jogos, é forçada a trocar o treinador. Então, a gente sabe o fim dessa história que eu inventei agora. O time de futebol quer trocar o treinador. O patrocinador não quer que ele troque, porque o treinador vende camiseta. Por fim, o time faz greve, começa a ficar mole, perde os jogos e consegue que troquem o treinador. Nós temos aí uma trama básica, certo? Vamos falar, então, outros exemplos. Eu vou direto ao exemplo final, que é um exemplo, eu tenho aqui anotado, só para me lembrar.
Um exemplo final. Um rato quer comer. Um rato que mora na parede de uma casa quer comer. Então é a situação inicial. O rato quer comer. Mas, então eu estabeleço um meio usando mas. Mas o gato não permite. Então eu tenho um conflito. O rato quer comer, o gato não permite. Por fim, o rato engana o gato e consegue o seu alimento. Eu tenho um desfecho, eu sei quem quer alguma coisa, o que está impedindo esse quem de conseguir e o desfecho, se ele consegue ou não. Isso é muito importante. Uma vez que você estabelece essa espinha dorsal inicial, você desenvolve um pouco mais. Você também, como autor, já não é mais o mesmo. Porque uma vez escrito isso, a gente já absorveu isso. Então a gente vai fazer maior um pouquinho. O rato, que mora de favor, nas paredes de uma casa muito limpinha, não está conseguindo sobreviver das migalhas e do lixo ou da comida exposta. Então, com fome, ele precisa, eu boto quer, entre parênteses, porque eu sei que ele tem que querer, ele quer comer, assaltar o armário da despensa da casa. Então, eu já aumentei a minha situação inicial. Eu já sei mais coisas sobre o rato. Nessa segunda vez que eu escrevi. Estou aumentando, estou fermentando a minha espinha dorsal para uma maior, chegando quase numa sinopse. Mas o gato, que ao contrário do rato, é um morador privilegiado da casa, tem como uma das suas funções vigiar o armário dos mantimentos, né? Principalmente de assalto de ratos. Então, eu já aumentei o conflito. Eu tenho a situação inicial, eu tenho aqui até o porquê do meu antagonismo. Antes eu só tinha eu criei assim muito rapidinho, eu só tinha dizendo que o rato não permite. Agora eu sei por que o rato não permite. Por fim, que eu tinha dito que era que o rato consegue convencer o gato, por fim, o rato consegue convencer o gato a ceder sua vigília, com a descrição detalhada dos sabores e delícias encontradas naquele armário, e que eles são melhores que a ração que dão para ele, e os dois, então, se deleitam com os mantimentos. Então, eu tenho essa história que eu tinha bem pequenininha, um pouco maior. Se agora você escrevesse de novo, você poderia botar mais detalhes. O rato, que tem certa idade, mora nessa casa há muito tempo. E a cada vez nós vamos fermentando essa história e a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com o todo, com as coisas muito grandes. Então, esse esquema de você começar com uma espinha dorsal, aumentá-la um pouco, depois ela aumentar mais um pouco, é um meio muito interessante de você conseguir desenvolver sua história. Para terminar, agora o próximo passo da nossa história, para escrever um texto não escrevemos o texto de teatro ainda, nós só nos organizamos para isso. Para escrever o texto, essa organização a gente não mostra para ninguém. É uma organização nossa para nós, ok? Para escrever o texto agora, o passo seguinte seria enumerar cenas. Quais e quantas são as cenas necessárias para contar a nossa história? Por exemplo, rapidamente eu poderia dizer, o rato em casa, num pequeno monólogo, fala, nossa, estou com tanta fome. Gente, fui até ali, o lixo, não tem nenhuma sujeira, aquele lixo fica sempre trancado. Então ele desenvolve um monólogo que apresenta a situação inicial, que diz quem é ele, um rato, diz onde ele está, que é a casa, onde ele mora, e diz o que ele está com fome e até por que ele está com fome. E aí diz o objetivo dele, eu estou pensando naquelas comidas deliciosas que os humanos aqui comem. Cena 1 é o rato falando da necessidade de comida que ele tem. Cena 2, o rato tenta assaltar o armário. Então, eu já posso construir um diálogo. O rato tenta se esgueirar, mas é encontrado pelo gato. O gato fala, aqui você não vai comer não. E aí eu desenvolvo. Então, eu tenho cena 1, o rato está com fome e precisa comer. Cena 2, o rato tenta assaltar, mas o gato impede. Cena 3, o rato tenta convencer o gato de que as coisas de lá são melhores que a ração. Cena 4, o gato está convencido e os dois comem. Agora que eu consegui enumerar com essas 4 cenas, simplesmente eu consegui contar minha história. Agora eu escrevo os diálogos entre.
E, posteriormente, eu escolho deixar os títulos enumerados da cena ou não. É uma coisa de cada um. Entenderam mais ou menos como é o método que eu tento explicar? Primeiro, a gente tem uma ideia. Desenvolve uma situação para essa ideia e um querer para o personagem da nossa ideia. Descobre o que está contra essa ideia. Quem é o antagonista ou a situação contrária a essa ideia. E se quem quer alguma coisa consegue. Depois a gente faz crescer isso um pouquinho, botando mais detalhes. E a gente enumera cenas. E aí, diálogos. E pronto, temos uma dramaturgia. Claro, tem milhões de formas de fazer. Essa é uma que eu estou apresentando a vocês, que pode ser interessante e que é legal se você conseguir desenvolver com histórias simples, como eu fiz uma do rato, que no final das contas, no começo, quando eu escrevo de improviso ela assim, o rato que é isso, né? No final, eu encontro argumento, mensagens importantíssimas nessa história, né? De classe social, etc. Mas que na hora que eu estou escrevendo, eu não coloco. Eu não estou tão preocupado. Né? Poderia até estar, mas nesse caso dessa história, não. Então, uma história mais simples, como eu falei, Mônica, Cebolinha, Cascão e etc., que supostamente é mais simples, também está recheada de mensagens. É isso, professora. James, muitíssimo obrigada. Você enriqueceu a minha aula, assim, pra caramba. Tá? Eu fiquei com vontade, assim, de saber, assim, porque você tem essa aula, mas você tem outras aulas também, né? Queria. Essa aula aqui é um pouquinho, assim, espremida da primeira e segunda aula que eu dou na minha oficina normal, que são 6 aulas. Olha, Né? James, pós-pandemia, eu vou querer fazer esse negócio aí, hein? Eu vou oferecer. Porque essa coisa pelo vídeo não é tão rica, né? Claro, está funcionando, claro, a gente teve que levar adiante, mas presencial é muito melhor, né, professor? Sim, nada substitui o presencial. Presencial é muito bom. Muito Espero obrigada. que eu tenha colaborado aí, sempre lembrando que a Lei Aldir Blanc, do DF, é que me trouxe aqui para vocês, que é importante porque ela sustentou os artistas durante esse ano, principalmente durante esse ano que passou, porque foi um ano muito complicado. Agora primeiro que a gente começou pós o luto, vamos dizer assim, o luto inicial de não conseguir trabalhar, então aquela sensação triste, a gente então demorou um pouco a conseguir trabalhar como artista. Agora a gente já está desenvolvendo alguns projetos para vídeo, então já está voltando. Então a lei foi muito boa para conseguir nos sustentar nesse ano que passou. E organizada pela SESEC, né, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Foi muito bom mesmo. Fiquei assim maravilhada com a sua aula. Muito obrigado, então, gente. E espero que vocês tenham gostado e que inspire vocês a escrever as suas histórias. Primeiro, a ter as reflexões, né, sobre as coisas que estão em redor, né, a gente poder encontrar coisas e situações e desenvolver uma história.